A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, você do Agreste, você do Sertão, a você que nos acompanha de outros estados do Brasil e principalmente a você de outros países, talvez até de outros continentes, que acompanha a nossa programação pelo YouTube, pelo site ou pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp do programa 994661010. E você sabe, não é só para você enviar a sua pergunta, você pode enviar também a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o que você já sabe. A sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, se você está acompanhando esta sequência, nessa temporada sobre o livro do Apocalipse, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 20, que fala exatamente sobre o juízo final. Na realidade, o capítulo 20 são 3 temas, né? Mas nós estamos de forma mais específica esta semana, estudando esse tema aí, o juízo final, que é o último dos julgamentos escatológicos e é conhecido como o julgamento do grande trono branco. Pode trazer a tela. Nos programas anteriores, nós já explicamos o versículo 11, porque o texto que trata sobre o juízo final é Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Então, nós já explicamos o versículo 11, demos início ao estudo do versículo 12 e demos uma pausa, porque no versículo 12 diz que serão abertos os livros. Então, no juízo final não será aberto apenas o livro da vida, mas os livros. E nós demos uma pausa, né, para explicar sobre os livros que serão abertos no juízo final. Vamos recapitular? Vamos relembrar aquilo que nós já vimos? Então, pode abrir a tela, por gentileza? Muito bem. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que não está explícito... Traz a tela, por favor, para eu explicar, né, bem aos nossos queridos telespectadores. Não está explícito no livro do Apocalipse o nome desses livros. Não está. Diz apenas que serão abertos os livros, lá no versículo de número 12. João diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, é trabalho do teólogo, né? Estudar, pesquisar e procurar explicar aquilo que não está explícito na Bíblia. Então, os teólogos enumeram aí pelo menos o nome de 7 livros que serão abertos nessa ocasião. Abra a tela mais uma vez. Nós já explicamos sobre o livro da natureza, que Deus vai deixar bem claro, né, através da criação, através da natureza, que embora que alguém nunca tenha ouvido falar do evangelho ou da lei, mas ele pelo menos pode conhecer que Deus existe através do livro da natureza. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Também explicamos sobre o livro da lei, onde os hebreus, né, principalmente aqueles que viveram na antiga aliança, no antigo pacto, serão julgados pela lei, pela forma que eles corresponderam à lei de Deus, se eles obedeceram, se eles guardaram os mandamentos. Explicamos também sobre o livro da memória, e deixamos bem claro aqui que naquele grande dia do trono branco, Deus trará à memória todas as oportunidades que o homem teve de conhecer a Deus. Quer seja através da natureza, quer seja através do livro da lei, quer seja através da consciência, quer seja através da mensagem do evangelho. Enfim, Deus trará à memória todas as oportunidades que os seres humanos tiveram. Explicamos também sobre o livro da consciência. Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, que nós temos uma lei dentro de nós, escrita no coração, e que a consciência, né, acusa, defende, testifica dentro de nós. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que dentro do próprio ser humano existe uma lei que está no seu coração. Isso é Paulo que diz lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16. Explicamos também sobre o livro do Evangelho, que é exatamente o livro
que os homens que tiveram oportunidade de ouvir falar acerca de Cristo, a mensagem do Evangelho, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. Falamos sobre isso no programa anterior, explicando, deixando bem claro que a principal missão de Jesus aqui na terra foi dar a sua vida por nós, foi a cruz do Calvário para dar a sua vida pelos pecadores. Hoje nós vamos comentar sobre mais 2 livros, que é o livro das obras e o livro da vida. Vamos iniciar falando sobre o livro das obras, né? Então é bom deixar isso bem claro, que a Bíblia nos mostra claramente que os homens não serão julgados apenas pela fé, mas também pelas suas obras. Ou seja, como é que os homens corresponderam à sua fé? Que tipo de obras a sua fé o conduziu ou levou a praticar? Deixa eu ser mais prático aqui. Vamos dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de um incrédulo que não crê na Bíblia, que não crê no céu, que não crê no inferno, que não crê no juízo final, por exemplo. Qual é a tendência natural dessa pessoa? É viver uma vida desregrada. É como se ele não se preocupasse com o porvir, com o futuro, com o julgamento, com a condenação do inferno, porque ele não crê nisso. Vamos dar outro exemplo, é de alguém que crê na mensagem do Evangelho, que crê na Bíblia, que sabe que um dia vai prestar conta das suas obras, que procura agradar e servir a Deus no seu dia a dia. Então veja que são 2 exemplos diferentes. Então a fé, ela vai levar a pessoa a praticar as boas obras. E quando eu falo de boas obras, eu não estou me referindo apenas de dar esmola, de estender a mão ao aflito necessitado. Não só isso, mas praticar as boas obras como um cristão, como um servo de Deus em todos os aspectos. E a Bíblia está repleta de exemplos, de textos bíblicos que nos provam isso, que nos mostram claramente que nós, que os homens, os seres humanos em si, né, eles serão julgados não só pela sua fé, mas serão julgados também pelas suas obras. E eu posso até dizer crentes e não crentes, porque nos 3 julgamentos futuros, tanto no tribunal de Cristo, como no julgamento das nações, como no juízo final, haverá prestação de contas e os homens serão julgados, independente de crente ou não, também pelas suas obras. Vamos ler a Bíblia? Vamos conferir isso? Primeiro eu gostaria de citar Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 27. Vamos ver o que é que Jesus diz. São Mateus, capítulo 16, versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui está se referindo à ocasião da vinda de Jesus em glória, na ocasião que Jesus vem para estabelecer o reino milenial. Então veja que as pessoas, isso está falando de forma mais específica do julgamento das nações. E Jesus irá julgar as pessoas que estiverem na terra de acordo com as suas obras. Ou seja, o que foi que a sua fé conduziu para que ele praticasse no seu dia a dia. O apóstolo Tiago, ele também escreveu acerca da necessidade de termos não apenas a fé, mas também termos obras. Abra a sua Bíblia se você puder, se você dispõe de uma Bíblia, você pode conferir lá na Epístola Universal de Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo 14, inclusive o tema, né, epígrafe diz exatamente isso: a fé sem as obras para nada se aproveita. Então veja o que é que Tiago diz. Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? O que é que Tiago está dizendo? Que a fé vai levar-nos a praticar as boas obras, a praticar ações. Que tipo de ação essa minha fé vai me levar a praticar? Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, Tiago está dizendo aqui que a fé somente ela é morta. A fé, ela impulsiona a praticarmos as boas obras. Versículo 17.
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tens tu a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja que fé e obras estão aí ligados, estão juntos. A fé nos conduzirá a praticar boas obras. Inclusive é bom lembrar que algumas pessoas erroneamente ou equivocadamente, às vezes interpretam mal esse texto, pensando que Tiago está desfazendo do ensino de Paulo. Porque Paulo diz em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E alguém equivocadamente pensa que Tiago está contradizendo o ensino de Paulo, de forma alguma. A questão é que Paulo está falando para um grupo de pessoas e Tiago está falando para outro. Paulo está falando para aquele grupo de pessoas que quer ser salvo pelas obras. Aí Paulo deixa bem claro, as obras não salvam, nós somos salvos pela fé. Tiago está explicando, está escrevendo para outro grupo de pessoas. Aqueles que pelo fato de terem fé, acham que não é necessário praticar as boas obras. Então, Tiago está deixando bem claro aqui que além da fé, como falou o apóstolo Paulo, que é fundamental e indispensável para a salvação, nós precisamos, como resultado da fé, praticarmos as boas obras. Então, nós não seremos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a praticar as boas obras. Mas eu não concluí ainda o ensino de Tiago, porque ele vai deixar para nós dois exemplos bíblicos maravilhosos que eu quero citar aqui. Aí ele diz aqui no versículo de número 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele diz, então ele vai citar dois exemplos. O primeiro é o exemplo de Abraão. Ele diz, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, mas ele praticou aquela obra. Ele foi com o intuito de imolar, de sacrificar o seu filho Isaque. Veja que a sua fé em Deus o levou a praticar uma boa obra, ou seja, oferecer seu filho Isaque como Deus havia pedido. Aí ele diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aí ele diz, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, a fé nos impulsiona a praticar boas obras. Aí ele vai dar o outro exemplo que eu falei, o exemplo da prostituta Raabe. Versículo 25, ele diz, de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Você conhece a história de Raabe, que está lá no livro de Josué, aquela prostituta que morava em Jericó, que sabia muito bem que os israelitas iriam invadir a cidade, queria destruir a cidade, destruir os moradores. E o que foi que ela fez? Ela acolheu os espias, escondeu aqueles dois homens e depois mandou que eles fossem por outro caminho. Então observe que a fé nos impulsiona a praticar as boas obras. Então, no dia do julgamento, nós seremos julgados não só pela fé em Cristo, mas também pelas obras. E claro, os ímpios, os incrédulos, os pecadores, aqueles que não foram salvos, aqueles que estiverem diante de Cristo no dia do juízo final, do julgamento do grande trono branco, serão julgados pelas suas obras. O que significa dizer que todas as obras dos homens, elas estão diante de Deus. Deus está ciente, Deus vai trazer a lembrança, Deus vai trazer à memória todas as obras que os homens fizeram. O apóstolo Pedro também, ele faz menção às obras que serão julgadas naquele grande dia. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, Pedro diz assim, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um.
É por isso que nós cremos que o livro das obras será aberto naquele dia. Pedro deixa bem claro, julga segundo a obra de cada um. Então os homens serão julgados pelas suas obras. Há vários textos bíblicos lá também no livro do Apocalipse. Eu estou citando primeiro as referências bíblicas e depois nós vamos exemplificar. Então, no livro do Apocalipse, por exemplo, o capítulo de número 2, os versículos 22 e 23, diz assim, que é a carta escrita à igreja de Tiatira. Nós já estudamos essa carta em programas anteriores. Apocalipse capítulo 2, versículos 22 e 23 diz, eis que a porei numa cama. Isso é aquela mulher por nome de Jezabel, não é uma profetisa que havia lá na igreja de Tiatira, ou melhor, uma mulher que se dizia profetisa. Aí Cristo está dizendo aqui, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Que coisa interessante. É Jesus dizendo que vai retribuir, que vai recompensar segundo as obras. Ainda no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo de número 13, eu estou lendo essas referências, explicando com detalhes para que nós possamos entender essa verdade, esse princípio, que nós seremos julgados não só pela fé, mas também pelas obras. Nos 3 julgamentos, eu vou explicar os 3 julgamentos que as obras serão fundamentais, nos 3 julgamentos futuros, nos 3 julgamentos escatológicos. Primeiro estou lendo as referências, depois eu vou explicar. Capítulo 14, versículo 13 do livro do Apocalipse, diz assim, e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, veja que coisa interessante, e as suas obras os sigam. Então veja que as obras que os santos, que os salvos praticaram aqui, as obras vão segui-lo, porque um dia serão julgados no dia do tribunal de Cristo. Finalmente, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12, diz assim, eis que cedo venho, em outra versão diz, eis que presto venho. E ele dizia, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, como nós entendemos que os homens, no dia do julgamento, quer seja o tribunal de Cristo, quer seja o julgamento das nações, ou quer seja o juízo final, que é este julgamento que nós estamos estudando, todos serão julgados não só pela sua fé, mas pelas suas obras. Vamos iniciar falando do tribunal de Cristo, onde na ocasião do retorno, da vinda de Cristo, se for possível eu gostaria de que colocasse aquela imagem dos eventos escatológicos, para eu explicar melhor no mapa escatológico, para ficar mais compreensível. Mas enquanto procura, eu vou explicando sobre o tribunal de Cristo. Então, aqui na terra, nós fomos salvos, nós tivemos o privilégio de termos um encontro com Cristo, e Cristo confiou a nós dons, talentos, vocações, chamou a cada um de nós para trabalhos específicos na sua casa. Então, uns são intercessores, outros cantam, outros pregam, outros ensinam, outros visitam, outros aconselham, outros vão fazer a obra missionária transcultural, de forma que cada um de nós estamos trabalhando, fazendo a obra de Deus, desenvolvendo os dons, os talentos, a vocação, aquilo que Deus nos chamou para trabalharmos na sua obra, na sua seara. E um dia nós estaremos no tribunal de Cristo. Nós já falamos sobre esse evento escatológico. Após o arrebatamento da igreja, nós estaremos prestando conta de quê? Das nossas obras, daquilo que fizemos em prol do Evangelho, daquilo que fizemos em prol do reino de Deus. Paulo deixa isso bem claro nas suas epístolas, e Jesus disse isso, eis que cedo venho, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E cremos aqui que esse texto, de forma mais específica, está falando exatamente do tribunal de Cristo.
da entrega dos galardões. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz: porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um possa prestar conta de suas obras diante de Deus, quer sejam boas, quer sejam más. Então, os cristãos que estarão participando do tribunal de Cristo, na ocasião do arrebatamento da igreja, serão julgadas as suas obras. Aquilo que fizemos em prol do reino de Deus, aquilo que fizemos em prol do evangelho. Vamos prestar conta da nossa mordomia, da nossa diaconia, daqueles dons, do talento, da vocação, do chamado que Deus nos entregou e como nós desenvolvemos esses talentos. Na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando Jesus estiver voltando para estabelecer o seu reino milenial, conforme São Mateus capítulo de número 25, versículos 31 a 46. É a ocasião em que os anjos, nós já explicamos sobre esse julgamento aqui, que chama-se o julgamento das nações. Os anjos de Deus vão separar os homens em 3 grupos. À frente de Jesus estarão os judeus, à direita de Jesus estarão as nações ovelhas e à esquerda de Jesus as nações bodes. E que coisa interessante, Jesus vai olhar para aqueles que estiverem à sua direita, para as nações ovelhas, aquelas nações que ajudaram, que apoiaram Israel, e Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus diz: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me visitaram, eu estava preso, vocês foram me ver, eu estava nu, vocês me vestiram. E aí eles vão perguntar: quando é que nós te vimos com fome, ou com sede, ou com frio, ou doente, ou nu, e nós te acolhemos? Aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Ou seja, aquelas nações que durante o período da grande tribulação ouvirão a mensagem do evangelho do reino, que terão conhecimento que Jesus vai voltar para reinar na terra durante 1000 anos, esta fé, essa crença que Jesus vai voltar, vai impulsionar para que eles façam o quê? Eles ajudem, socorram o povo judeu. Mas Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, separado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me visitaram, eu estava na prisão, vocês não foram me ver, eu estava nu, vocês não me vestiram. E eles vão perguntar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, com frio, ou preso, ou enfermo, e não te socorremos? Aí Jesus vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos. Então veja que também no julgamento das nações vivas, esse julgamento que ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória, os homens serão julgados também pelas suas obras. Mas o julgamento que nós estamos explicando esta semana, você sabe disso, é exatamente o juízo final. O juízo do grande trono branco. E o que é que diz a Bíblia Sagrada? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. Mostra essa tela, por gentileza. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deixa essa tela aí, por gentileza, por favor. Observe que coisa interessante. João disse que abriram-se os livros e diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, no livro da natureza, o livro da consciência, o livro da lei, o livro do evangelho. Aí diz, segundo as suas obras. Pode trazer a tela. Então nós cremos nisso, que naquele dia onde os homens estarão diante daquele trono branco, mostra mais uma vez a tela inicial, que mostra essa grandeza do trono, muito bem, ali estarão os homens, ali estarão as pessoas diante do trono, e Deus trará a memória de cada pessoa, de cada cidadão, de cada ser humano. Deus trará a memória de todas as suas obras, tudo o que eles fizeram, tudo aquilo que eles fizeram, que eles conheciam a lei de Deus, que eles sabiam que era correto e eles agiram errado. Posso dizer que nessa ocasião,
estarão as pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. E eu não estou me referindo, pode trazer a tela, por favor, só a assassinatos, não só a pessoas que fizeram mal, que cometeram crimes bárbaros, mas a pessoas que num período como esse que nós estamos vivendo, por exemplo, um período de pandemia, onde, infelizmente, aqui na nossa nação e em muitos países, muitos governadores, muitas pessoas tiraram proveito, comprando equipamentos superfaturados, fazendo hospitais de campanhas, muitas vezes, sem que houvesse o uso desses hospitais, simplesmente para desvio de verbas. O governo federal liberou as verbas para os estados e, infelizmente, é a mídia que diz isso. Muitos dos governadores desviaram essas verbas para enriquecimento ilícito. As pessoas morrendo nos hospitais por falta de oxigênio, exatamente por conta de fraude, por conta de desvios de verbas. E essas pessoas estarão prestando conta das suas obras. Os vereadores, os prefeitos, governadores, os ministros, os presidentes da República, que muitas vezes desviaram as verbas do governo, são os responsáveis pela miséria que existe no Brasil e no mundo. Essas pessoas estarão diante do juízo final, diante do trono, e Deus trará à memória todos os documentos que eles assinaram para enriquecimento ilícito, todos os desvios de verbas. Essa é a verdade. Serão abertos os livros das obras e os homens estarão prestando conta das suas obras diante de Deus. Mas voltando ao versículo de número 12, volta mais uma vez ao versículo 12. Aí diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, observe que coisa interessante. Os demais livros não são mencionados os nomes. Como eu já disse, são os teólogos que dão os nomes. São os teólogos que fazem isso. O livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei. Mas existe um livro que ele é mencionado de forma específica, que é o livro da vida. Esse é mencionado. E esse livro ocupa um lugar de destaque nas páginas da Bíblia. O livro da vida representa a lista de todas as pessoas que serão salvas, que irão para o céu, que irão habitar na Nova Jerusalém. Todos aqueles que o seu nome estão escrito no livro da vida terão direito a uma eternidade feliz e segura com Deus, com Cristo no céu por toda a eternidade. Mas, infelizmente, quem não tiver o seu nome no livro da vida vai para o lago de fogo, como diz a Bíblia Sagrada. Lá no capítulo de número 20, versículo de número 15, que nós vamos explicar posteriormente com mais detalhes. A Bíblia diz isso: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então não existe lugar mais importante para que o nosso nome esteja do que o livro da vida. E para ter o nome no livro da vida, o que é preciso fazer para que o seu nome esteja escrito, para que você seja poupado naquele dia do grande trono branco, para que você não seja lançado lá no lago de fogo? É preciso crer no Evangelho, crer em Cristo, se arrepender dos pecados, se converter dos seus maus caminhos e perseverar em seguir Jesus até o fim. Nós vamos observar que existem vários textos bíblicos que mencionam, que faz menção desse livro. Como Deus é onisciente, permita dizer isso, trazer essa explicação. Não podemos dizer ao certo que esse livro seja literal. Deus não precisa de consultar livros, mas pelo menos essa ideia está muito clara nas páginas da Bíblia, desde os tempos do Antigo Testamento. É como se Deus colocasse essa verdade, fosse implantada no coração das pessoas, para entenderem: eu preciso que o meu nome esteja escrito nesse livro, ou eu não posso fazer com que o meu nome seja apagado deste livro. E nós vamos ver vários exemplos. Por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33, você conhece a história, mas deixa eu relembrar. É a ocasião em que Moisés subiu o monte para falar com Deus,
Deus estava dando a lei a Moisés, e lá embaixo, como Moisés demorou 40 dias para descer do monte, Arão cedeu à pressão do povo e construiu bezerros de ouro para que eles fizessem uma festa pagã idólatra. E quando Moisés desce do monte, estava lá o povo numa festa idólatra, numa festa pagã, adorando bezerros de ouro. E Deus intentou naquele momento exterminar o povo, fazer de Moisés uma nação mais forte e mais poderosa. Mas Moisés intercedeu, capítulo 32, versículo 32 e 33, Moisés intercedeu pelo povo, diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado. Intercessão, né? Ele se colocou no lugar do povo. Perdoa o seu pecado, se não, risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Né? Então Moisés disse: olha, se é de tu castigar esse povo, é melhor que tu risques o meu nome do livro. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Dá-nos a entender aqui, é como se o nome de todas as pessoas estivesse já escrita no livro e aqueles que pecassem fossem apagados os seus nomes. O salmista Davi também fez menção a este livro, lá no Salmo de número 69, que é um salmo messiânico. No versículo, porque aqui no Salmo 69, se você puder ler, você vai perceber que os sofrimentos de Davi prefigura o sofrimento do Messias. E que coisa interessante, no Salmo 69, verso de número 21, Davi diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Por isso que eu digo que é messiânico. Ele estava falando do sofrimento do Messias. Aí você diz aí, mas não está falando do livro da vida, verdade. Mas veja o que diz o verso 28, diz assim: sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Ou seja, aqueles malfeitores que mataram a Cristo. É assim que o salmista está dizendo, que sejam riscados do livro da vida. Lá no livro do profeta Daniel, também, nós vamos perceber, então há várias referências bíblicas sobre a importância deste livro, e não só do livro, mas de termos o nosso nome escritos nesse livro. Lá em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E até o versículo 1 é suficiente. Então deixa bem claro que será salvo aquele que se achar escrito no livro. Há uma passagem muito interessante também nas páginas do Novo Testamento, que é a ocasião em que Jesus enviou 70 homens para pregar o Evangelho. Enviou os 12, depois enviou outros 70. Está lá no capítulo 10 do Evangelho escrito por Lucas. E eles voltaram alegres, porque na autoridade do nome de Jesus, até os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus disse que eles deveriam se alegrar, não por isso, mas porque os seus nomes estavam escritos no céu. São Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. É como se Jesus dissesse: a sua alegria maior não é porque os demônios estão sendo expulsos na autoridade do meu nome. Aí Jesus diz: alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Há no livro do Apocalipse várias referências a esta promessa, esta bendita promessa para os salvos. Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
e poderia ler ainda capítulo 13, versículo 8, ou capítulo 21 e versículo 27 do livro do Apocalipse. Eu quero concluir lendo esse texto. Capítulo 21, versículo de número 27, diz: e não entrará nela onde? Na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E dentre tantos personagens, dentre tantas pessoas que nós poderíamos citar, que tem o seu nome lá no livro da vida, eu gostaria de citar um que nós mencionamos recentemente em um dos programas, que é um mendigo, um pobre que vivia enfermo, cheio de chagas, chamado Lázaro. A sua história está lá no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Aquele homem era paupérrimo, tão pobre que vivia comendo das migalhas que caíam da mesa de pessoas ricas. Mas não só isso, aquele homem, além de ser pobre, aquele homem vivia chagado, cheio de chagas, uma doença, que vivia sofrendo, porque vivia cheio de chagas. Mas quando aquele homem morreu, que coisa interessante, diz a Bíblia que os anjos de Deus vieram e acompanharam para conduzir a sua alma, o seu espírito até o seio de Abraão. Então observe que aqui na terra aquele homem era pobre, aquele homem não tinha saúde, aquele homem vivia sofrendo, mas ele tinha o que é de mais importante. Ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então aqui as pessoas lutam tanto em busca de posição, em busca de títulos, em busca de bens materiais, e às vezes esquecem do mais importante. É claro que eu preciso entender isso, nós temos uma dupla cidadania. Nós precisamos entender isso. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. E como cidadão da terra, é dever nosso trabalhar, é dever nosso pensar no futuro, pensar no amanhã. Não há pecado nisso, não há pecado de trabalhar e de ter seus bens materiais, de pensar no futuro. Não, isso não é pecado. Mas desde que isso não venha nos levar a esquecer do mais precioso, do mais importante, que é o porvir, que é o futuro, que é o amanhã. Então, Jesus deixou bem claro: de que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então, a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente, o maior tesouro, a maior recompensa, o maior troféu, a maior riqueza que o homem pode ter aqui na terra é ter esta certeza, essa convicção que é salvo, que o seu nome está escrito no livro da vida. E se o seu nome está escrito no livro da vida, ele não teme a morte, ele não teme o porvir, ele não teme o futuro, porque ele sabe que ele está guardado, ele está seguro com Cristo. E se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, se você ainda não tem essa certeza de uma salvação, de uma vida eterna, eu quero te convidar para você receber Jesus como seu Salvador pessoal. Se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, entregue a sua vida a Jesus e Ele vai lhe garantir uma vida com abundância. E uma vida com abundância é isso, é não só uma vida futura, não só uma vida do porvir, mas uma vida de gozo, de alegria, já nesta era e principalmente no porvir. Então, quero concluir esta primeira parte do programa lembrando isso, que naquele dia, no grande dia do juízo, do julgamento final, do grande trono branco, serão abertos os livros, de acordo com a revelação que cada um recebeu. Então, o livro da natureza, o livro da lei, o livro das obras, o livro da consciência, o livro da memória, o livro das obras e o livro da vida. E de todos esses livros, o mais importante chama-se o livro da vida. E se você deseja que o seu nome esteja escrito neste livro, receba Jesus como seu Salvador pessoal.